Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui no Concursos. Nós estamos no tema da Lei de Licitações e Contratos. Agora nós vamos ver alguns detalhes sobre obras e serviços dentro dessa lei e alguns elementos que são também importantes para eventualmente respondermos questões de prova. Sei que vocês estão muito felizes, divertindo-se bastante com a Lei de Licitações e Contratos, estão muito alegres com ela. E agora nós vamos ver alguns aspectos, como eu disse, que são relevantes. Me acompanhe aqui a partir do artigo 45. Nesse artigo 45, nós estamos nas chamadas disposições setoriais lá da fase preparatória. Na subseção 2, obras e serviços de engenharia. Como é que isso está regulado? Vejamos. Assim diz do nosso artigo 45, ao tratar das obras e serviços de engenharia. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente determinado órgão público se estabelecerá uma licitação cujo objetivo é fazer uma obra ou fazer um serviço de engenharia. Para esse tipo de licitação, existem algumas normas que especialmente devem ser respeitadas. E você vai ver que normalmente as que estão aqui citadas, elas decorrem de uma compreensão quase lógica de um sistema licitatório. Existem regras aqui, não só a licitação deve respeitar, o indivíduo no seu cotidiano também, mas dentro da licitação faz todo sentido. Observe, pode ser feita uma obra ou um serviço de engenharia, haverá uma intervenção em determinado local. Tem questões ambientais que precisam ser respeitadas. Existem regras ambientais que não podem ser ignoradas. É o item 1, disposição final ambiental. Por exemplo, aquela obra ou aquele serviço vai produzir resíduo? Vai. Para onde esse resíduo vai? Vai para o lixão? Tem um local adequado para descarte daquele resíduo? Então haverá ali naquela licitação uma disposição final ambiental adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Uma disposição final ambiental que não gere uma degradação maior do que o necessário para o ambiente. Terá uma previsão sobre isso. Mitigação por condicionantes. Nós temos, inclusive, legislação que trabalha com a questão da mitigação, tentando aqui buscar uma redução do impacto ambiental daquela licitação. Então, pode ser que já no processo licitatório, no edital, já existam algumas mitigações que devem ser observadas, mitigações condicionantes para a própria licitação, para que ela possa ser realizada, para que o licitante possa efetivamente executar aquela obra. Existem algumas condições de mitigação ambiental que ele deverá observar, e vem elencada quais são elas. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Qual é a mitigação? O condicionante, o que ele vai ter que fazer? Qual é a compensação que esse licitante terá que fazer em decorrência dessa obra, desse serviço? Utilização naquela obra, naquele serviço de engenharia, de equipamentos e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Veja que em todos os três incisos aqui trabalhados até esse momento, essa licitação de obras de serviço de engenharia precisou ter ou precisa ter um olhar voltado para questões ambientais. Aqui no inciso 4 também, avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística. É uma área residencial, por exemplo. Qual é o tipo de impacto na vizinhança daquela obra, daquele serviço que vai ser realizado? É um barulho? Por quanto tempo isso vai ser verificado? Qual é o tipo de contenção que a legislação urbanística estabelece em uma situação dessa? Deve-se observar avaliação de impacto de vizinhança. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial. Essa obra, esse serviço vai incidir sobre determinado patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial. Quais as regras de contenção, as regras de proteção devem ser observadas? Inclusive por meio de avaliação de impacto. Ora, essa obra ou esse serviço vai impactar. E não é só impacto direto, e não é só impacto indireto. É o impacto direto ou o indireto causado pelas obras contratadas na questão do patrimônio histórico, patrimônio cultural, arqueológico e imaterial. Essas regras devem ser observadas. O quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não sei dizer se nesse momento da aula, se a obra já foi concluída, mas ele estava com a revitalização do seu telhado.
um serviço de engenharia no telhado inteiro daquele complexo. Haja telhado ali. Tem a questão da rede elétrica também, que era uma rede elétrica muito antiga que estava sendo verificada. Ali teve que fazer uma verificação, inclusive, de eventuais impactos sobre o patrimônio histórico, que é um patrimônio tombado. Então teve que verificar essa questão da proteção desse patrimônio. Nessas obras e serviços de engenharia que vão ser executadas, há que se observar, inclusive, a acessibilidade. Isso já é cobrado do cidadão quando vai fazer uma calçada em frente ao seu imóvel, por exemplo. A prefeitura já cobra a questão de acessibilidade em uma obra pública, inclusive acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Veja que, nesse caso, inicialmente são questões ambientais, questões de proteção histórica do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, impacto de vizinhança e acessibilidade, que é algo tão caro à sociedade atual. Tudo isso deve ser feito nas licitações de obras e serviços. Todos esses aspectos devem ser observados. Além disso, na execução indireta de obras e serviços de engenharia. Execução indireta. Porque a execução pode ser direta, o próprio órgão vai fazer a intervenção. Mas aqui não, aqui é uma contratação de um terceiro. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Os regimes aqui estabelecidos, eles estão conceituados lá na parte inicial, no artigo 6º. Então, há uma contratação de um terceirizado, de uma empresa numa licitação, para uma execução indireta de obras e serviços. Quais são os regimes que são admitidos? Pode a contratação se estabelecer baseada no regime de empreitada por preço unitário. Quando você vai lá no artigo 6º, ele vai dizer para nós que uma empreitada por preço unitário é uma contratação da execução da obra ou do serviço por um preço certo de unidades determinadas. Mas nessa execução indireta pode ser uma empreitada por preço global. Então nós temos uma contratação da execução de obra ou de um serviço por um preço certo e por um preço total. E ainda lá nos conceitos do artigo 6º vai estar estabelecido que venha a ser empreitada integral ou contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada, ou fornecimento e prestação de serviço associado. Nessa execução indireta, qualquer um desses regimes pode ser adotado. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada, ou fornecimento e prestação de serviço associado. Se você precisar, retorne aos conceitos, consolide cada um desses regimes de contratação. O que interessa para mim, de maneira mais acentuada, é o parágrafo primeiro a estabelecer. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. Qual é a regra? Porque cabe exceção. A regra é, vai se realizar uma obra ou serviço de engenharia, tem que existir um projeto executivo. Regra. Essa regra comporta exceção? Sim. Qual? Ressalvada a hipótese prevista para o terceiro do artigo 18. Naquele caso, haverá uma obra ou um serviço de engenharia, mas o projeto executivo não é obrigatório. Entendam isso. A regra é, obra ou serviço de engenharia tem que ter sempre projeto executivo, exceto na situação do artigo 18, parágrafo terceiro, que eu trago para cá, só para nós lembrarmos. Em se tratando de estudo técnico preliminar, aqui é o estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, obras e serviços comuns de engenharia. Se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade desejados pela administração, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas por termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Ok, a regra é que nas licitações de obras e serviços de engenharia tenha projeto executivo. Só não é obrigatório quando se tratar de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia. Nesse caso, pode-se realizar apenas a especificação no termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projeto, no caso, projeto executivo. É possível realizar obra ou serviço de engenharia sem projeto executivo? É uma exceção. Como exceção,
eu tenho que compreender que eu posso precisar dela em algum momento. Com isso, nós vamos ver a previsão do parágrafo 2º do nosso artigo 46, que assim estabelece: a administração ela é dispensada. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada. Em se tratando de contratação integrada, a administração não precisa realizar o projeto básico. É bom lembrar que quando a gente fala da figura da chamada contratação integrada, esse conceito está estabelecido lá no artigo 6º, em que tem toda a previsão da forma com que essa contratação integrada será realizada. Porque ali é um regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que é o contratado que fica responsabilizado por elaborar e desenvolver os projetos básicos e o projeto executivo. Já que a contratação é uma contratação integrada, é o contratado que desenvolve o projeto executivo. Por isso que, nesse caso, a administração é dispensada de elaborar o projeto básico, em se tratando de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado o anteprojeto, de acordo com a metodologia definida em ato do órgão competente. Certo. É uma obra ou serviço de engenharia, a administração não está obrigada a produzir o projeto básico quando for uma contratação integrada, porque nesse caso é o próprio contratado que o elabora. Nesse caso, o que a administração tem que elaborar? O anteprojeto. Ela deverá elaborar o anteprojeto de acordo com a metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos lá do inciso 24 do artigo 6º. O inciso 24 do artigo 6º vai cuidar do chamado anteprojeto. Esse a administração vai ter que fazer. Ela está dispensada do projeto básico na contratação integrada, mas ela tem que fazer o anteprojeto. É aquela peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. Então, ela vai trazer os subsídios para que o contratado, em se tratando da contratação integrada, produza posteriormente o projeto básico. Não é ela que vai fazer, ela só faz no anteprojeto. No anteprojeto haverá a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, avaliação da demanda do público-alvo, motivação técnica, econômica e social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado, condições de solidez, prazo de entrega e assim sucessivamente. Só para reafirmar, a administração está dispensada do projeto básico na contratação integrada, porque nesse caso quem produz o projeto básico é o contratado. A administração, em hipótese dessa natureza, ela vai produzir apenas o anteprojeto, fornecendo os subsídios para o desenvolvimento do projeto básico. Ainda dentro desse tema de obras e serviços de engenharia, nós temos uma previsão também relevante para nós, para destacarmos aqui na previsão do parágrafo 3º. Na contratação integrada, é bom dizer mais uma vez que nessa contratação integrada é aquele regime de obras e serviços de engenharia que o contratado se responsabiliza por elaborar e desenvolver o projeto básico executivo, é o contratado que executa as obras e os serviços de engenharia, é o contratado que fornece os bens, que presta os serviços especiais, porque é uma contratação integrada. E, em alguns casos, inclusive, vai fazer teste, pré-operação e demais operações necessárias. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, nós já vimos que é ele que o faz, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro, isso é feito em obras de serviço de engenharia. Esses desenhos, especificações, memoriais, ele deverá ser submetido, é claro, à aprovação da administração. É o contratado que os elabora o projeto básico, aí tem um conjunto de desenhos, de memoriais, de cronograma lá, apresenta para a administração para aprovação. A administração vai avaliar a sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e se está também em conformidade com as normas técnicas. Veja, aqui vem uma vedação importante. Vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento. Se houver uma alteração, não pode reduzir a qualidade ou a vida útil do empreendimento que vai ser desenvolvido, mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Aqui é uma contratação integrada. Quem vai ser responsável integral pelos riscos associados ao projeto básico é o contratado. A administração vai aprovar, mas ela não pode fazer alterações, inclusive,
que reduz a qualidade ou a vida útil do empreendimento. Um ponto importante, o contratado também não pode fazer tais alterações. O artigo 46 vai complementar com a regra do parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada. Lembrando que na contratação integrada é o contratado que elabora o projeto básico, é o contratado que elabora o projeto executivo, é ele que vai executar as obras. Na contratação semi-integrada é um pouquinho diferente. Nesse caso, as obras de serviço de engenharia, o contratado elabora e desenvolve o projeto executivo, executa as obras, mas o projeto básico não, ela é semi-integrada. De uma maneira ou de outra, nesses regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação desapropriação autorizada pelo poder público. Sim, existem determinadas obras que vão impactar uma certa localidade. E tem casas, estrada, por exemplo, tem casas que estão construídas no traçado onde aquela estrada, onde aquela via vai passar, onde aquela rua, onde aquela avenida vai passar. Em situações dessa natureza, pode haver a necessidade de desapropriação devidamente autorizada pelo poder público, e aquele que teve o seu bem expropriado será indenizado, certamente. Então, nesse caso de contratação integrada e semi-integrada, o edital vai dizer quais são as providências necessárias para que se possa efetivar aquela desapropriação. Naquele local, por exemplo, vai ser construída uma praça pública. Então, o edital vai estabelecer, bem como vai traçar o responsável por cada fase do procedimento expropriatório. O edital e o contrato vai dizer cada uma das fases desse procedimento, quem será o responsável. Vai fixar a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Quem vai pagar? É o contratado? É a própria administração que vai pagar as indenizações no caso de desapropriação? O edital e o contrato também, quando for o caso, vai prever a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive outros custos correlatos a essa desapropriação. A estimativa vai estar lá no edital e no contrato. A distribuição objetiva de risco entre as partes. O edital e o contrato vai trabalhar, inclusive, com como vai ser a distribuição objetiva dos riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor, pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Você deve se lembrar que existem casos notórios da apropriação que o poder público pretendia fazer para construir determinada obra, o indivíduo que teria o seu bem expropriado, ele discorda, judicializa a questão, isso gera risco. Inclusive, pode haver o risco até mesmo no valor inicialmente calculado pela administração e o valor que o indivíduo quer naquele bem. Então, isso vai estar distribuído de maneira objetiva no contrato, no edital e no contrato. Além do mais, estará descrito no edital e no contrato, sempre que for o caso, é claro, em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Vai ser desapropriado, autorizado pelo poder público, e esse bem vai fazer parte do patrimônio público. Então, vai estar constando no edital e no contrato, em nome de quem será o registro de emissão na posse, posteriormente o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Tudo isso de maneira detida, regulada no edital e no contrato, para que não se tenha dúvida desses elementos. Continua o nosso artigo 46 estabelecendo que na contratação semi-integrada, que é aquela contratação em que o contratado vai elaborar e desenvolver o projeto executivo, vai executar as obras de engenharia, vai fornecer os bens, prestar o serviço. Ele só não elabora aqui inicialmente o projeto básico, mas o projeto executivo é o próprio contratado que elabora. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos. Inicialmente, o projeto básico foi elaborado pela própria administração. Quem vai elaborar o projeto executivo é o contratado. Mas aí, o contratado pode indicar, claro que mediante prévia autorização da administração, algumas alterações no projeto básico, desde que o contratado demonstre a superioridade das inovações propostas por ele, no que se refere à redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo da execução ou de facilidade de manutenção ou operação. Assumindo, a partir desse momento, o contratado
a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Não foi ele que desenvolveu o projeto básico. Nesse caso, foi a administração que o fez. Ele vai fazer o projeto executivo, mas ele propôs mudanças, a administração autorizou essas mudanças, o contratado disse que havia inovações ali, que ia reduzir custo, que ia aumentar a qualidade, que ia diminuir o prazo, que ia facilitar a operação. Ok, tudo bem, vamos alterar conforme o que você propôs. A partir de agora, a responsabilidade integral pelos riscos associados da alteração do projeto básico passa a ser do contratado. A execução de cada etapa de obras e serviços era obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Sim, eu quero ir para a próxima etapa, eu contratado. Demonstro para a administração que concluí a etapa anterior, que a etapa anterior foi aprovada. A partir daí se pode ir para a etapa subsequente nas obras e serviços de engenharia. Os regimes de execução a que se refere os incisos 2, 3, 4, 5 e 6. Nós não vamos lembrar, né? Então eu trouxe para cá. Os regimes de execução a que se refere esses incisos, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada e contratação semi-integrada, esses regimes eles serão licitados por preço global. Esses regimes serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução das etapas do cronograma físico-financeiro. Então, lá no edital e no contrato tem o cronograma físico-financeiro, inclusive o cronograma de desembolso. A partir do momento em que é cumprida uma etapa, que é ali comprovada a validação, que a administração reconhece que aquela etapa foi cumprida, é que os pagamentos serão desembolsados. Então, vai adotar uma licitação por preço global e adota-se a sistemática de medição e pagamento associada à execução das etapas do cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado. Já tem metas em determinado prazo, vedada a adoção sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Não, isso não é possível. É licitado por preço global, não pode ser licitado por preço unitário e o pagamento vai estar baseado na execução das etapas anteriores, cumprimento de metas e resultados. Então, na execução de itens e na execução daquela etapa para que o desembolso possa ocorrer. Temos aqui a ideia das obras e serviços conforme a regra do artigo 46 da Lei de Licitações e Contratos. Vou trazer aqui questões para que nós possamos analisar. A primeira questão que vou apresentar para pensarmos sobre esse assunto é uma questão que, no primeiro momento, ela parece complexa, é de concurso diverso do que nós vamos fazer, mas o objetivo aqui é para você ver que é possível responder a questão, ainda que eu não tenha todo o domínio da matéria, principalmente numa matéria tão complexa como essa, mas as questões me dão dicas. Nós vamos ver aqui como encontrar essas dicas para buscar a resposta adequada o mais brevemente possível. Questão de 2023 para analista do Ministério Público e era engenharia civil o requisito lá. Obras públicas são aquelas cujo contratante é um órgão do poder público, podendo ter execução direta, quando o próprio órgão executa, ou execução indireta, quando é uma contratação de terceiros. Por ser a ação de interesse público, as contratações somente podem se dar através do processo de licitação. Licitação é, portanto, o procedimento ao qual a administração pública é obrigada a submeter todo o ato de contratação de serviços de naturezas diversas, aquisição de bens ou materiais e alienação de bens ou materiais, inclusive de obras. A Lei 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de acordo com a nova Lei para Licitação e Contratação, que é a Lei 14.133, analisa as afirmativas a seguir. Nós temos 6 afirmativas. Questão cansativa, diz assim, está correto o que se afirma apenas em. Vamos na assertiva 1. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas à disposição final ambiental adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, está correto? Tem que respeitar as regras de disposição final desses resíduos e deve também contemplar a mitigação por condicionantes
Compensação ambiental, acabamos de ver. Isso aqui é correto, são os procedimentos que devem ser observados nessa licitação. Vamos na 2. Aí você poderia dizer assim, mas professor, eu não tenho certeza se isso está certo. Então você deixaria em branco. Suponhamos, não tenho certeza. Li, mas não me lembrei. Ok. Vamos para 2. Vou colocar amplo aqui para facilitar. 2. As licitações de obras e serviços de engenharia não podem exigir a utilização de produtos, de equipamentos, de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos. Como assim? Uma licitação de obra e serviço não pode exigir a utilização de produtos que gerem redução de consumo de energia? Claro que pode, não só pode, deve. Essa 2 é falsa. Está correto o que se afirma em D. 1, 2, 3 e 4? Não, a 2 é claramente falsa. Letra B. 1, 2, 5 e 6? Não, a 2 é claramente falsa. Letra A. 2, 5 e 6 apenas? Não, a 2 é falsa. Correto. Assertiva C. Veja que mesmo nesse tipo de concurso, a regra para solucionar questões é basicamente a mesma. Bastaria eu saber a 2 que a questão me teria sido entregue. Vamos ver a 3. A 3 não sabemos que é verdadeira. As licitações de obras e serviços de engenharia devem exigir avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística e adequação à acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sim, vimos esse critério que deve ser observado. 4. As licitações de obras e serviços de engenharia devem garantir a proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive exigindo a avaliação de impacto direto ou indireto causado pelas contratadas. Sim, acabamos de ver, está correto. Na alternativa que nos sobrou, essa é correta. A 5 é falsa. Sim, as licitações devem exigir a elaboração do projeto executivo para todas as obras de serviço de engenharia em todos os casos. Veja, todas as obras de serviço de engenharia em todos os casos. Isso aqui é muito taxativo. Não. Em se tratando do estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços chamados comuns de engenharia, pode ser usado só o termo de referência, sendo dispensado o projeto. Então, não será em todos os casos que haverá projeto executivo. Por isso que a 5 é falsa. Vamos na 6. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. São todos os que nós vimos no artigo 45, empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento e prestação de serviço associado. Ah, eu não me lembro disso, mas você nem precisava. Bastava saber que aquela 2, que é claramente falsa, era inadequada, e eu saberia que essa assertiva 6 é uma assertiva verdadeira. Veja que a questão é grande, veja que a questão é cansativa, mas a sua resposta é simples. Eu quero aqui que você tenha esse olhar crítico no momento de fazer a sua prova para alcançar o melhor resultado no menor tempo possível. Dentro dessa ótica, nós temos aqui uma mais curtinha, que nos ajuda, trabalhando com o mesmo tempo. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oficial judiciário. Em relação às disposições previstas na lei de licitações e contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relacionadas a. Quer que a gente marque a resposta incorreta. Essa licitação deve observar o quê? Assertiva A. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas? Me parece que sim. Mitigação por condicionante, vai ter as condições para mitigação de danos. Compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental? Me parece que está correto também. Poderia ser, por exemplo, plantação de um número X de árvores, é uma mitigação por condicionante. Utilização de produtos de equipamento e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais? Está correto. D. Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística? Está correto. E. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto, exclusivamente, olha, exclusivamente me gerando dúvida aqui, por meio da avaliação do impacto exclusivamente direto? Não, direto e indireto. Então, não é exclusivamente direto. É o impacto direto e indireto causado pelas obras contratadas. Essa aqui é a assertiva incorreta. Um exclusivamente aí aguçou a percepção do candidato. Ele olhou e desconfiou. Pensou com um pouco mais de calma e poderia chegar à conclusão que não é só o impacto direto. O impacto indireto também deve ser avaliado.
tornou essa assertiva em um equívoco. Com isso, nós chegamos dentro dessa fase preparatória, nas disposições setoriais, as licitações relacionadas com serviços em geral. Então, também é possível, nós sabemos disso, nas unidades em que trabalhamos, nós temos contratação de serviços. Então, serviços em geral. Como é que esses serviços são contratados? As licitações de serviços atenderão aos princípios. Ora, os princípios que aqui estão, de uma certa maneira, nós já tivemos a oportunidade lá atrás de vê-los. Aqui eles só vão confirmar. Eu quero contratar um serviço. Elas devem observar, o serviço nessas licitações deve observar o seguinte princípio: o princípio da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Vou contratar um serviço, o princípio da padronização é fundamental. Tem que atender a compatibilidade das especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. O princípio do parcelamento, a possibilidade de contratar mais de um fornecedor ou mais de uma empresa, por exemplo, mais de um licitante para prestar aquele serviço. Então, observa o princípio da padronização e o princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, que mais de um licitante forneça aquele serviço. Então, para serviços, deve-se observar a padronização e o parcelamento. Na aplicação do princípio do parcelamento, aqui não é simplesmente parcelar pagamento, não. O princípio do parcelamento é a possibilidade de mais de um fornecedor prestar aquele serviço. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados a responsabilidade técnica. Se é mais de uma empresa prestando serviço, a quem vai caber essa responsabilidade técnica? O custo para a administração de vários contratos. Viu que parcelou os contratos? Vai dar muito trabalho para a administração administrar vários contratos frente às vantagens da redução de custos por divisão do objeto e itens. A administração vai considerar. Qual é o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos por divisão do objeto em itens? Por exemplo, o dever de buscar a ampliação da competição, de evitar a concentração de mercado. O princípio do parcelamento tem esse objetivo: garantir a competição e evitar que alguém monopolize o mercado, evitar a concentração de mercado. É para isso que o princípio do parcelamento serve dentro das licitações de serviços. Continua a lei. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, nós temos várias licitações desse tipo dentro da administração. Licitação de serviços de manutenção e serviços de assistência técnica. Nesse caso, o edital deverá definir o local de realização dos serviços. Vamos pensar aqui, trazendo para o nosso mundo, né, nosso mundo mais restrito, da Polícia Militar, e eu vou trabalhar com uma licitação de manutenção e assistência técnica de equipamentos lá no hospital da Polícia Militar, um local onde isso é muito utilizado, ou no centro de material de intendência da Polícia Militar, que tem equipamentos que precisam ser manutenidos. Lá na licitação, o edital vai dizer onde os serviços devem ser realizados. Admitida, todavia, a exigência de deslocamento do técnico, se for diferente a previsão, a exigência de deslocamento do técnico ao local da repartição, ou a exigência de que o contratado, ainda que o técnico não desloque, que tenha unidade de prestação de serviço em uma distância compatível com a necessidade da administração. Então, o edital que vai prever onde vai ser realizado o serviço de manutenção e de assistência técnica. O edital pode prever a exigência de que o técnico desloque até a repartição, ou pode prever a exigência de que o contratado para essa prestação de serviço tenha unidade de prestação de serviço em uma distância compatível da necessidade da administração, para que o equipamento possa ser levado até lá, que a distância não seja muito grande. O edital vai trazer tais previsões, porque isso é no interesse público, é no interesse da administração. Diz assim o artigo 48, cuidando daquilo que nós conhecemos como terceirização. É disso que trata o artigo 48, terceirização. Poderão ser objeto de execução por terceiros. Execução por terceiros é terceirização. Então, terceiros podem executar as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão ou da entidade. Então, pode haver uma terceirização em se tratando de matérias acessórios, instrumentais ou complementares. Atividades materiais acessórias, pode terceirizar. Instrumentais ou complementares
pode terceirizar. O que é vedado? Vedado à administração ou aos seus agentes na contratação de terceirizado. O que a administração não pode fazer na contratação de serviço terceirizado? A administração não pode indicar pessoas expressamente nominadas. Eu quero o João, eu quero a Maria, para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. A administração não pode, nominalmente, indicar pessoas. A administração não pode fixar um salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. A administração não pode entrar nesse aspecto, fixando um salário inferior ao que está definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. A administração não pode, nessa terceirização, estabelecer vínculo de subordinação com o funcionário da empresa prestadora de serviço terceirizado. O funcionário tem subordinação com o seu empregador, não com a administração. Isso é vedado. A administração não pode definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos àqueles terceirizados. A administração não pode definir essa forma de pagamento utilizando o exclusivo reembolso dos salários pagos. Eu vou pagar o indivíduo quando ele tiver pago os seus funcionários. Isso não pode ser feito no edital. Também é vedado à administração aos seus agentes demandar a funcionário da empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefa fora do seu escopo do objeto da contratação, fora daquilo que foi contratado. Realize tal trabalho, é só um complemento. Está dentro do que foi contratado? Não está. Se não está, não pode ser exigido que se realize. A administração não pode prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. A administração está contratando o serviço terceirizado. Ela não faz gestão interna na empresa do contratado. Isso não pode estar previsto em edital. Nesse caso, em se tratando da terceirização, durante a vigência do contrato, isso aqui é uma vedação também ao que alguns chamam de nepotismo enviesado. Isso aqui é um tipo de nepotismo. Durante a vigência do contrato desse terceirizado com a administração, é proibido ao contratado contratar o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Veja que o objetivo aqui é justamente vedar um tipo de nepotismo, porque poderia haver negociação espúria com o interesse público. O diretor de determinado órgão, o dirigente daquele órgão, ele contrata um terceirizado, já faz um esquema para que o terceirizado posteriormente contrate o cônjuge, seu companheiro, seu parente, por exemplo. Isso é vedado. O indivíduo que faz a gestão do contrato, o indivíduo que faz a fiscalização do contrato, ele não pode ter o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau contratado por este prestador de serviço, porque isso é uma espécie de nepotismo. Essa proibição aqui deve constar expressamente no edital de licitação. Isso é vedado, não pode ser ignorado nessas contratações de serviços. É uma espécie de nepotismo, como eu disse, enviesado. A administração poderá, mediante justificativa expressa, ela vai estabelecer quais as razões que a levaram àquela decisão. Ela poderá contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. É o parcelamento, né? Contrata mais de uma empresa ou mais de uma instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala. Porque se implicar perda na economia de escala, a administração vai contratar um fornecedor apenas, vai contratar um prestador de serviço apenas. Desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando? Quando é que ela pode fazer isso? Contratar mais de uma empresa? Quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Poderia ser um serviço de manutenção e limpeza, por exemplo. Mais de uma empresa poderia prestar o serviço, prestaria de forma concorrente e simultânea. É possível, desde que não implique perda da economia de escala. Quando poderia também haver a contratação de mais de uma empresa ou de instituição para executar aquele mesmo serviço. Quando a múltipla execução por mais de uma empresa for conveniente para atender à administração. Se for conveniente, a administração pode contratar mais de uma empresa ou instituição para aquele serviço. Na hipótese prevista no caput, que é a contratação de mais de uma empresa,
a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual. Contratou mais de uma empresa, o controle daquele contrato vai ser um controle individualizado, relativo a cada um dos contratados. Não pode ser feito isso como se fosse uma coisa só, porque não é. São empresas distintas, são instituições distintas com contratos distintos. O controle é feito de maneira individualizada no que se refere à execução contratual. Conclui o artigo 50, ao trabalhar com esse tema dos serviços em geral, que nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva, contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva. Aí você vai dizer assim, onde está esse conceito de serviço com dedicação exclusiva? Está lá no artigo 6º. Então, nós temos aqui a dedicação exclusiva, que são aqueles serviços contínuos, cujo modelo de execução contratual exige vários requisitos, entre eles que os empregados do contratado fiquem à disposição da dependência do contratante. Só para exemplificar. Então, os empregados teriam que ficar na dependência do contratante, porque é uma contratação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Nessas contratações, o contrato deve apresentar, quando solicitado pela administração, o contratado deve apresentar, quando a administração requerer, quando a administração solicitar, sob pena de multa, a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o fundo de garantia do tempo de serviço em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto aos seguintes aspectos. Na unidade em que trabalhei, tinha lá uma empresa de prestação de serviço, existia ali mão de obra com dedicação exclusiva, e invariavelmente todos os dias eram os mesmos trabalhadores. No contrato estava previsto que a administração tinha que receber mensalmente a comprovação do pagamento dos salários, a comprovação do recolhimento do fundo de garantia de tempo de serviço, porque isso é irregularidade trabalhista e a administração não pode compactuar com uma situação dessa natureza. Em se tratando, portanto, em regime de dedicação exclusiva, a administração vai requerer ao contratado que apresente, sob pena de multa, a comprovação do cumprimento dessas obrigações trabalhistas, do FGTS em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto aos seguintes aspectos. Registro de ponto. Vai apresentar a comprovação do registro de ponto dos trabalhadores. Recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal, remunerado e 13º salário. Isso a administração pode requerer. Comprovante de depósito do FGTS. Regime de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Está cumprindo as obrigações trabalhistas com os funcionários que ficam aqui na administração? Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. A administração pode exigir a quitação das obrigações trabalhistas. Recibo de pagamento de vale transporte e vale alimentação, na forma prevista em norma coletiva. A administração tem que exigir isso, porque ela não pode admitir que um terceirizado preste serviço burlando normas trabalhistas. Então, a administração vai exigir, o contratado é obrigado a apresentar sob pena de multa. Entendemos bem o que foi aqui trabalhado? Tenho certeza. Vamos comprovar com essa questão aqui do Tribunal de Justiça em Minas Gerais para oficial judiciário, assistente técnico de controle financeiro. Assim diz a questão. No que concerne às disposições previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação de serviço terceirizado. O que é vedado à administração? Por exemplo, 1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar diretamente ou indiretamente o objeto contratado. E isso a administração não pode fazer, é proibido. Ela não pode fazer essa indicação, logo está correto. 2. A administração não pode fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Sim, a administração não pode fixar um salário inferior ao que está previsto em lei para aqueles funcionários do contratado. 3. A administração não pode estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Sim, isso a administração não pode fazer. O vínculo de subordinação é do funcionário com o seu contratante e não com a administração. Logo, a assertiva 3 também está correta. Estão corretas assertivas 1, 2 e 3. Letra A é aquela que deveria ter sido marcada pelos candidatos. Observe que, em si,
Não é tão difícil, porque as hipóteses aqui suscitadas, elas têm uma decorrência quase que natural de uma compreensão de obrigações. Mas como nós vimos o conteúdo da lei, ficou mais fácil nesse momento conseguir responder essa questão apenas para amadurecer nosso entendimento. Com isso, nós chegamos agora na seção 4, que é da locação de imóveis. Essa seção 4 só tem um artigo, que é o 51, apenas uma orientação sobre a locação de imóveis. A administração pode, em alguns casos, precisar locar um imóvel. Ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74 dessa lei. Essa é a exceção. Então, nós vamos marcar aqui, ó. O que está circulado por mim aqui agora é a exceção. Então, nós não precisamos da exceção nesse momento. Vamos ver qual é a regra. Essa é a regra. A locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem. A administração vai alocar determinado imóvel, tem que ter uma licitação e uma avaliação prévia do bem. Regra. O estado de conservação daquele bem, os custos de adaptações que a administração vai ter que fazer, o prazo de amortização dos investimentos necessários. A administração vai alugar determinado bem, vai locar. Ela vai ter que fazer uma intervenção naquele bem para adaptá-lo. Essa intervenção tem um custo. Esse custo que vai ser feito nessas benfeitorias, ele vai ser descontado do contrato. Mas aí a administração vai calcular o prazo que ela vai demorar para amortizar os investimentos necessários. Pode ser que o prazo contratual termine e a amortização do investimento feito ainda não tenha acabado. Então, antes de locar, a administração deve fazer essas considerações e isso vai ser tudo feito através de licitação. Ok. Qual é o caso em que não haverá necessariamente a hipótese aqui fixada, que é uma inexigibilidade de licitação? Veja bem, ressalvado o disposto no inciso 5 do artigo 74. É inexigível a licitação. Aqui é um caso de inexigibilidade de licitação. Quando inviável é a competição. Então, nesse caso, não haveria licitação. Em qual caso? Conversando com o artigo 51. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. O único imóvel, em razão da localização, o único imóvel, em razão das suas características, que serve ao interesse da administração, é o imóvel X. Não tem como ser outro. Então, ali vai ser inexigível a licitação, porque tem que ser aquele imóvel. É uma ressalva. Não sendo esse o caso, a locação de imóveis, via de regra, tem que ser precedida de licitação, avaliação prévia do bem, avaliação do seu estado de conservação, dos custos para adaptações, entre outras. Agora chegamos na regra das licitações internacionais. Está prevista a licitação internacional no artigo 52. Aqui nós temos que levar também em consideração que lá no artigo 6º há um conceito de licitação internacional. Essa licitação internacional ela é processada no Brasil, no território nacional, mas é admitida a participação de licitantes estrangeiros. Aí a cotação de preço pode ser feita em moeda estrangeira ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte do território estrangeiro. Aí nós usamos o nome de licitação internacional. Pela pandemia da Covid-19, nós tivemos situações assim com a aquisição de bens com participação de licitantes estrangeiros. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deve se ajustar às diretrizes da política monetária brasileira, também às diretrizes do comércio exterior, e deve atender às exigências dos órgãos competentes quando se refere à licitação internacional. Então, nessas licitações, o edital vai observar as diretrizes da política monetária brasileira e o comércio exterior, e vai atender também às exigências dos órgãos competentes, porque podem existir exigências específicas relacionadas com licitação internacional. Vamos lá. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Suponhamos que o licitante estrangeiro possa apresentar, no edital tem essa previsão, a cotação do seu preço em dólar, cotação do seu preço em euros. Nesse caso, o licitante brasileiro que estiver participando também poderá fazer a cotação do seu preço
nessa moeda estrangeira. É um princípio de igualdade. Pagamento feito ao licitante brasileiro, e aqui é uma exceção, se for um licitante, é uma licitação internacional, mas foi o licitante brasileiro que venceu. Então, o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado, em virtude de licitação, ele venceu a licitação, embora tenha participação de estrangeiras, mas o licitante brasileiro foi o vencedor. Em virtude de licitação, nas condições de que trata o parágrafo 1º desse artigo, ele cotou o preço em moeda estrangeira, mas o pagamento será feito em real. O pagamento será feito em moeda corrente nacional, porque é um licitante brasileiro. Embora ele tenha feito a cotação em moeda estrangeira, ele é o vencedor. A administração pública brasileira vai pagá-lo na moeda corrente nacional, que é o real. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro, princípio de igualdade. O Estado vai estabelecer no edital as garantias para efetuar o pagamento àquele licitante. Essas garantias dadas ao licitante brasileiro serão equivalentes às mesmas garantias dadas ao licitante estrangeiro, igualdade. Gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Esses gravames aqui se referem a questões tributárias, mercadorias que vão ingressar no território brasileiro, por exemplo. Então, os gravames que vão incidir sobre os preços, eles estarão constando no edital e serão definidos a partir de uma estimativa ou da média dos tributos que serão cobrados, porque tudo isso tem que ser levado em consideração em se tratando de licitações internacionais. Continua o nosso artigo 52 ao estabelecer: as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Pode ser o licitante estrangeiro, pode ser o licitante brasileiro. As propostas apresentadas estão sujeitas às mesmas regras. Observados os termos deste edital, ou dessa lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro. Vamos lá? Vai haver uma licitação internacional. O edital ele não pode prever nenhum tipo de condição, pelo menos no primeiro momento, relacionadas com a habilitação dos licitantes, com a classificação e julgamento, que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro. Não pode criar esse tipo de barreira. Todavia, tem uma pequena exceção aqui. Admitida a previsão de margem de preferência, porque tem previsão na lei, nós já estudamos, pode ter margem de preferência para bens produzidos do país e serviços que atendam às normas técnicas brasileiras. Aí pode haver margem de preferência, que o artigo 26 já estudado apresenta. Observe lá no artigo 26. No processo de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, ou bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Essa margem de preferência, conforme o caput desse artigo, vai observar o seguinte: aí tem a previsão da margem de preferência. Então, veja, observando os termos da lei, o edital não pode criar barreiras para o licitante estrangeiro, mas o edital pode estabelecer margem de preferência para bens produzidos no país, como nós já tivemos a oportunidade de estudar lá no artigo 26. Com essas informações, nós tivemos uma ideia, ainda que básica, sobre as licitações internacionais, são perfeitamente possíveis. Para corroborar a ideia da licitação internacional, nós vamos responder a seguinte questão. Prefeitura de Pindamonhangaba, lá em São Paulo, era uma questão para contador. Sobre as licitações internacionais, é correto afirmar que assertiva A. São proibidas pelo arcabouço jurídico brasileiro? A legislação jurídica brasileira não admite licitação internacional? Errado. Acabamos de ver na lei de licitações que tem previsão para licitação internacional. Assertiva B. Os fornecedores oriundos de países do Mercosul possuem vantagem em relação aos demais fornecedores? Não, eles não possuem vantagem. Nas licitações internacionais, não tem nenhuma previsão de vantagem para fornecedores do Mercosul. A única coisa que nós poderíamos falar sobre isso é a hipótese de margem de preferência, lá do artigo 26. Lá tem uma previsão de margem de preferência para países que compõem o Mercosul. Mas aqui no capítulo das licitações internacionais,
não há previsão que os fornecedores de países do Mercosul eles possuem vantagem em relação aos demais fornecedores. Não há tal previsão. Ela é inexistente na lei de licitações. C. O pagamento deverá ser em dólar, dependente da origem do licitante. Primeiro, não tem nenhuma previsão aqui no artigo 52 que o pagamento é em dólar. A previsão é que é em moeda estrangeira, que não necessariamente precisa ser o dólar. Estaria pronto errado ao dizer que deverá ser em dólar. Além disso, se o licitante vencedor for um brasileiro, embora ele tenha cotado, possa ter cotado em moeda estrangeira, o pagamento feito a ele vai ser em moeda corrente nacional. O pagamento feito a ele vai ser em real. Então, a assertiva C é incorreta. D. O edital deverá estar em conformidade com as diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Me parece correto. Ou não é? As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão mais vantajosas do que aquelas oferecidas ao licitante estrangeiro? Errado. As garantias dadas ao licitante brasileiro elas serão equivalentes àquelas garantias dadas ao licitante estrangeiro. Elas não serão mais vantajosas. Elas serão iguais, similares. Logo, a assertiva D é aquela que, nesse caso, deveria ser marcada. As garantias serão equivalentes, não mais vantajosas para o licitante brasileiro. Assim, nós chegamos ao capítulo 3 da divulgação do edital de licitação. Esse capítulo 3 cuida dos artigos 53 e 54. Já existiu questões em concurso da nossa organização que transitou aqui pelo artigo 53. Então, é importante nós prestarmos um pouco mais de atenção nessas hipóteses. Veja que o que eu estou buscando fazer nessa matéria específica é trazer questões para que você, candidato, consiga vislumbrar como isso aparece normalmente em provas. Claro que existem várias maneiras de perguntar, mas invariavelmente as perguntas estão mais na superfície, não em temas muito aprofundados, a não ser que seja um concurso muito específico, que a lei em si já é carregada de complexidade. Se o examinador quiser inviabilizar, é só ele buscar temas muito específicos que o candidato terá dificuldades. Questões que nós fizemos, como vocês já puderam observar, elas estão bem na borda, bem na superfície. Então vamos olhar a regra do artigo 53, um tema a marcar aqui, se refere especificamente à chamada fase preparatória. Nós tivemos a oportunidade, de, ao longo do nosso estudo, pensar no que vem a ser essa fase preparatória. Ela é caracterizada pelo planejamento. Nós vimos lá no artigo 18, que vai compatibilizar-se com o plano de contratação anual. Mas a característica fundamental da fase preparatória é o planejamento. Então, ao final da fase preparatória, ela foi concluída, o processo citatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Então, terminou a fase preparatória, manda o processo citatório para o órgão de assessoramento jurídico da administração, o órgão vai fazer ali o chamado controle prévio de legalidade. Se houver alguma irregularidade ali, já no edital, o órgão de assessoramento jurídico vai apontar que o papel dele é fazer o chamado controle prévio de legalidade, mediante uma análise jurídica daquela contratação. Pode ser que o parecer seja pela inviabilidade, pode ser que aquela contratação seja inadequada, e a assessoria jurídica vai apresentar o seu parecer. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, e que o assessor jurídico que trabalha em licitação, o que ele deverá fazer? Apreciar o processo citatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Ele vai dizer, olha, esse processo citatório tem um critério objetivo, vou avaliar primeiro, porque há prioridade para a administração. Deverá levar em consideração, apreciar esse processo citatório com critério objetivo prévio de análise de prioridade. Redigir sua manifestação, seu advogado, o assessor jurídico, vai redigir a sua manifestação em uma linguagem simples, uma linguagem compreensível. O objetivo aqui é afastar o juridiquês. Linguagem simples e compreensível, forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis àquela contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, para dizer se está de acordo, se não tem nada de irregular ou se existe algo de irregular que precisa ser modificado. Isso vai estar no parecer jurídico produzido pelo assessoramento jurídico da administração.
Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, então encerrou a instrução, foi para a assessoria jurídica, o aspecto técnico e jurídico também já foi encerrado, aí sim a autoridade vai determinar a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. O artigo 54 é o artigo seguinte, então daqui a pouco a gente vai ver como vai ser feita a divulgação do edital. Na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realiza o controle prévio de legalidade de contratações diretas. Ora, aqueles casos de contratação direta, de acordo com termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de regime de preço ou outro instrumento congênere, ou mesmo nos seus termos aditivos, a assessoria jurídica vai também fazer controle prévio de legalidade, porque isso é importante. É dispensável, não é necessária a análise jurídica das hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Então, existem casos em que a autoridade jurídica máxima competente vai dizer que não precisa de um parecer. Em quais casos que a análise jurídica será dispensada? Aí, nesses elementos previamente estabelecidos pela autoridade jurídica máxima, vai estar designada as hipóteses em que a análise jurídica é dispensável. E deverá considerar o baixo valor, por exemplo, daquela contratação, a baixa complexidade da contratação, aí seria dispensável a análise jurídica, a entrega imediata do bem, ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Nós já estamos utilizando aqui editais padronizados, contratos padronizados, convênios padronizados. A contratação é de baixa complexidade, baixo valor, a entrega do bem é imediata. É uma hipótese em que a análise jurídica seria dispensada, desde que, é claro, tenha um ato da autoridade jurídica máxima dizendo que nessas hipóteses pode-se dispensar a análise jurídica. E aí nós chegamos à regra do artigo 54. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determina a divulgação do edital. Como é que essa divulgação deve ser levada a efeito? A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. É assim que a divulgação inicialmente é feita. Disponibiliza o inteiro teor do ato convocatório, do edital e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Inicialmente, é a forma de divulgação e manutenção dessa licitação. O ato convocatório está disponível para que todos possam acessá-lo. Sem prejuízo do disposto no CAV, ou seja, sem prejuízo da disponibilização do inteiro teor do ato convocatório no Portal Nacional de Contratações, além disso, é obrigatória a publicação do extrato do edital, um resumo do edital, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Distrito Federal, ou Diário Oficial do Município, ou no caso de um consórcio público, no Diário Oficial do ente de maior nível entre eles. Aí é um consórcio público entre a União e o Estado. Então vai ser publicado no Diário Oficial da União, que é o ente de maior nível, bem como em jornal diário de grande circulação. Além disso tudo, é obrigatória a publicação em jornal diário de grande circulação. Isso é importante para que se dê o máximo conhecimento. Aqui é a hipótese de publicação do extrato do edital, que é uma síntese do edital, publicado nos diários oficiais e também em jornal de grande circulação. Aí nós vamos para a hipótese que vai ser facultativa, a chamada divulgação adicional. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Vamos pensar nisso aqui. O que a lei está dizendo? Que o inteiro teor do ato convocatório, obrigatoriamente, ele vai estar no Portal Nacional de Contratações. E, obrigatoriamente, tem que publicar o extrato do edital no Diário Oficial e também em jornal de grande circulação. Ok, isso é obrigatório.
Nesse caso, se é o Estado de Minas Gerais que está contratando, por exemplo, e se ele publicou o inteiro teor do ato convocatório no Portal Nacional de Contratações Públicas, ele não seria obrigado a publicar em um sítio eletrônico aqui do Estado de Minas Gerais, porque já está no Portal Nacional de Contratações. Mas pode ser que o Estado decida fazer a publicação também no seu portal. E aí a hipótese para o segundo, que é uma faculdade. Nesse caso, a divulgação adicional é facultativa e ela seria feita em sítio eletrônico oficial do ente federativo, do órgão ou entidade responsável, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados. Então, tem empresas que são interessadas e já estão devidamente cadastradas, o edital poderia ser encaminhado diretamente para elas. Essa divulgação também pode ser feita, é uma faculdade. Após a homologação do processo citatório, homologou, tem um vencedor, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação também entender cabível, no seu sítio na internet, os documentos elaborados na fase preparatória, que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Homologou, tem ali documentos preparatórios que não integraram o edital e seus anexos, eles serão disponibilizados também no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o ente federativo achar adequado, ele também pode publicar no seu site oficial. Essas são as situações relacionadas com a obrigatoriedade da publicação para fins de divulgação do edital de licitações. Com esse tema, nós chegamos agora ao capítulo 4, cuida da apresentação de propostas e lances. Nesse capítulo 4, cabe a mim estabelecer que existem concursos públicos no Brasil inteiro em que eles utilizam muito as regras do artigo 55 ao 58. Na Polícia Militar, eu ainda não localizei concursos que tenham cobrado o tema dos prazos aqui fixados. Eu vou minimamente indicar uma maneira para você fazer uma anotação para memorizar, caso queira. Depois nós vamos fazer uma questão para consolidar o entendimento. Aqui nós estamos relacionando a apresentação de propostas e lances. Tem um prazo para que isso seja feito. Como eu disse, em alguns concursos, esse prazo costuma aparecer até com uma frequência maior. Então vamos ver como é que isso se dá. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances. Divulgou o edital. Tem que dar um prazo mínimo para que os interessados possam apresentar as suas propostas e lances. Então, os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da divulgação do edital de licitação, são: para aquisição de bens, a administração quer comprar 10 a quadro branco. A administração quer comprar materiais para escritório. A administração quer comprar materiais de higiene. Está adquirindo bens. Para poder adquirir bens, você vai marcar a seguinte regra: bens é 815. Pode ser 815 ou 815, como você quiser. Aquisição de bens, o prazo mínimo é de 8 dias, o prazo mínimo é de 15 dias. Esses prazos são sempre prazos em dias úteis. Então vamos lá. Prazo mínimo para a apresentação da proposta. Publicou o edital, dá o intervalo mínimo para que as propostas sejam apresentadas. É de 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto. Se o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto para aquisição de bens, 8 dias úteis de prazo mínimo para que as propostas possam ser apresentadas. Se não for critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto, o prazo mínimo para apresentação de propostas e lances lá na licitação é de 15 dias úteis. Qualquer outra situação que não se enquadrar aqui. B é igual a 815. Bens é igual a 8 dias para aqueles casos de julgamento de menor preço ou maior desconto. Bens, 815. 15 dias úteis nas hipóteses que não são elencadas do critério de julgamento de menor preço ou maior desconto. Isso para bens. Ficaria fácil memorizar se fosse apenas isso. Mas não é apenas isso. Em se tratando de obras e serviços. Então você vai apenas se lembrar o seguinte, para não confundir. Em se tratando da aquisição de bens,
você sabe que bens é igual a 815. 8 dias e 15 dias. Se você souber isso, você resolve o problema relacionado com serviços e obras. Serviços e obras é um pouquinho diferente. SO. Então, nós temos em serviço de obras tudo em dias úteis. Nós temos 10 dias úteis, 25 dias úteis, 60 dias úteis, 35 dias úteis. Veja que não tem 8 e 15 aqui. 8 e 15 é apenas para bens. Serviços e obras, 10 dias úteis, 25 dias úteis, 60 dias úteis ou 35 dias úteis. Então vamos lá. No caso de serviços e obras, a licitação para propostas e lances vai dar um prazo mínimo de 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, em se tratando de obras e serviços, no mínimo 10 dias úteis. No caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Serviços comuns, obras e serviços comuns de engenharia, porque o serviço é comum, aquele que já se consegue estabelecer os parâmetros. Agora, 25 dias úteis, o intervalo mínimo, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, mas agora não são mais serviços comuns de engenharia, agora são serviços especiais de engenharia. 10 dias úteis se forem serviços comuns, 25 dias úteis se forem serviços especiais de obras e serviços de engenharia. Ok. E aqui quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada. Então, o prazo é de 60 dias úteis quando o regime for de contratação integrada, em que o contratante é que vai produzir o projeto básico, o projeto executivo, vai fornecer materiais, por exemplo. 35 dias úteis quando o regime de execução for de contratação semi-integrada. Integrada é mais complexo, mais prazo. Semi-integrada é menos complexo, menos prazo. Ou de contratação semi-integrada, ou naquelas hipóteses que não estão abrangidas pelas alíneas anteriores. Aí tudo cai na vala comum de 35 dias úteis. É a questão dos prazos. Eu quero que você fique ligado dos prazos para aquisição de bens. 8 dias úteis ou 15 dias úteis. Avançamos dentro dessa ideia de prazo, que eu tenho mais um complemento relacionado com eles, que estão nos incisos 3 e 4 do artigo 55. Para a licitação, que se adote o critério de julgamento de maior lance. Maior lance, 15 dias úteis, é o prazo mínimo para que o lance possa ser apresentado, que é o critério de maior lance. Para a licitação, que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Afirmo para você, são muitos prazos. Eles são comuns na administração militar, se perguntar? Não são comuns. Quais aqueles que eu devo ficar focado? No prazo de bens, 8 dias úteis ou 15 dias úteis, a depender da situação. Eventuais modificações do edital. Teve uma alteração do edital. Mudou o edital, isso implica nova divulgação daquele edital, da mesma forma feita anteriormente, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais. Republicou o edital porque teve uma alteração, faz a divulgação do mesmo jeito, observa-se os prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando, aí não teria que fazer a modificação do prazo, exceto quando a alteração do edital não comprometer a formulação das propostas. Pode ser apenas um erro material que tem que ser corrigido, isso não compromete a formulação das propostas, aí não seria o caso de dar ou de conceder o prazo novamente. Os prazos previstos nesse artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade, principalmente, que interessa à saúde. Então, os prazos aqui previstos para que o processo licitatório possa ser mais rápido, eles podem ser reduzidos até a metade nas licitações do Ministério da Saúde, no âmbito do SUS, porque precisa, em alguns casos, contratação mais rápida. E os prazos podem ser reduzidos até a metade, segundo o previsto na Lei de Licitações. Temos aqui ainda um esclarecimento também importante. O modo de disputa nas licitações pode ser um modo de disputa isolado ou conjunto. Então, o modo poderá ser
Modo de disputa poderá ser um modo de disputa isolada ou disputa conjuntamente. Ok. Conjuntamente como? Pode ser o modo de disputa aberto, pode ser o modo de disputa fechado, ou pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo, de maneira isolada ou de maneira conjunta. O que quer dizer modo de disputa aberto? É a hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, um lance depois do outro, crescentes ou decrescentes. E pode ser que seja lances para aquisição de bens, lances crescentes, ou pode ser que esse fornecedor, possível fornecedor, esteja oferecendo um preço menor. Então, no caso aberto, como o nome indica, lances públicos e sucessivos. E se for o modo de disputa fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para sua divulgação. Então, o modo pode ser isoladamente um ou pode ser conjunto, depende do tipo de licitação. A utilização isolada do modo de disputa fechado, ela é proibida quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto. Se é menor preço ou maior desconto, não pode adotar isoladamente o modo de disputa fechado. Poderia adotar os dois, aberto e fechado, em determinados momentos da licitação, mas não pode ser apenas o modo fechado quando é menor preço ou maior desconto. A utilização do modo de disputa aberto, esse modo ele é vedado quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Aí não pode ser o modo de disputa aberto. Terá que ser o modo de disputa fechado, porque o critério é técnica e preço. Serão considerados na licitação chamados lances intermediários. Então existe lá, num pregão, por exemplo, lances intermediários. E quando é que esses lances são considerados tecnicamente de intermediários? Quando eles forem iguais ou inferiores ao maior lance já ofertado. Há um fornecedor, possível fornecedor, um licitante, deu o lance tal. O outro licitante oferece um lance igual ou um lance inferior ao maior já ofertado. É um lance intermediário. Quando tiver sido adotado o critério de julgamento de maior lance. Deu um lance inferior ou um lance igual, é um lance intermediário, porque é o critério de maior lance. Vai ser também considerado lance intermediário quando os lances forem iguais ou superiores àquele lance menor já ofertado, quando adotado os demais critérios de julgamento. Então, o lance é igual ou superior ao menor já ofertado. Em qualquer outro critério de julgamento, vai ser considerado lance intermediário. Isso no que se refere à apresentação de propostas e lances. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa, aquela disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações. Deixa eu fazer um esclarecimento sobre esse ponto. Às vezes, um determinado licitante ofereceu o melhor lance. A princípio, ele que sairá vencedor da licitação. Mas pode ser que em um momento posterior, ao verificar a documentação daquele licitante, esse licitante seja desclassificado. Então nós teríamos que chamar o segundo licitante. Então aqui se estabelece uma regra para que a gente possa fazer a verificação da colocação dos demais licitantes. Observe. Após a definição da melhor proposta. Eu tenho uma melhor proposta, talvez esse saia vencedor mesmo. Pode ser que tenha um problema, que ele seja desclassificado. Então, após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada no segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações, quando a diferença da proposta vencedora com a segunda colocada for de pelo menos 5%. Pode ser que o primeiro seja desclassificado e aí nós teríamos que chamar os demais. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. Então, o licitante tem que reelaborar e apresentar essas planilhas.
admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis do cronograma físico-financeiro para balizar excepcional adiantamento posterior do contrato. Apresentou uma proposta, tinha uma indicação ali na sua proposta com os quantitativos e preços unitários, mas no momento que a licitação ocorreu, foi havendo modificação daquilo inicialmente proposto, mas aquele licitante saiu vencedor. Aí no final, uma vez sendo vencedor, após o julgamento, ele vai reelaborar a sua proposta e vai apresentá-la à administração, fazendo um detalhamento lá nas planilhas, indicando quantitativos e os custos unitários, inclusive os encargos sociais que vão incidir sobre aquele objeto da licitação. O edital de licitação, nós já vimos, ele vai estabelecer o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances. Isso é importante. Nós vimos que tem a previsão, inclusive, do chamado lance intermediário. Então, vamos no 57, ele vai complementar essa regra. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances. Qual é o objetivo do estabelecimento de um valor mínimo entre os lances? É evitar a diferença irrisória, também o uso de robôs. Sabe o que a administração já identificou em pregões eletrônicos, por exemplo? Às vezes, um licitante dá um preço X, ou um valor X, um lance X, outro licitante dá uma diferença de centavos, uma diferença de reais, que naquele contexto é irrisória. Então, a administração lá no edital, ela pode já estabelecer a diferença mínima entre os lances. O objetivo é evitar lances irrisórios, o objetivo é utilizar o uso de robôs, de inteligência artificial, para que o licitante fique ali automaticamente oferecendo preços ou lances diferentes daquele que era o menor. E lances sempre irrisórios. Então, o edital vai fazer essa ponderação. O edital poderá estabelecer um intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. O objetivo é fixar uma diferença mínima de 2%, 3%, 5%, por exemplo, para que não haja lances irrisórios. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitação. Isso é interessante, porque às vezes você tem um trabalho gigantesco com uma licitação, a licitação ocorre, tem a princípio um licitante vencedor, mas esse licitante não comparece para assinar o contrato. Ele pode, em determinado momento, ter perdido o interesse, deu um lance, no final, refletiu bem, falou, não, esse lance ficou muito aquém do que eu deveria ter dado, não vou fornecer não, que vou tomar prejuízo. Então, o que a administração pode fazer? Poderá ser exigida, lá no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-qualificação. Então, ele pagou lá um seguro, como garantia da proposta apresentada. Caso ele desista, aquela garantia vai ser revertida no interesse da administração. É uma garantia de proposta, como pré-requisito lá na pré-qualificação. A garantia de proposta ela não poderá ser superior a 1% do valor estimado da contratação. A contratação é de R$100 mil. A garantia da proposta não pode ser superior a 1%. Então, seria R$1.000 a garantia da proposta, no máximo R$1.000. E assim você vai escalando. A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contados da assinatura do contrato, porque ela é só uma garantia. Se ele assinou o contrato, ele vai fornecer. Ou da data em que for declarada fracassada a licitação. A licitação foi fracassada, não teve vencedor. Aquela garantia da proposta que foi dada vai ser devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis. De toda maneira, ela é devolvida, a não ser que o licitante se recuse, inclusive, a assinar o contrato. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar. Ele não quer assinar. A administração vai executar o valor integral da garantia de proposta. Ele recusou assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação, a administração executa o valor integral de garantia e essa administração vai receber essa garantia em razão da recusa desse licitante em assinar o contrato ou
ele não apresentou a documentação. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata o parágrafo 1º do artigo 96. Lá está estabelecido quais são os tipos de garantia que podem ser apresentados. Por exemplo, a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantias. Essas garantias podem ser, por exemplo, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia lá do Banco Central. O mais comum, seguro-garantia, pode ser também fiança bancária ou título de capitalização, custeado por pagamento único com resgate pelo valor total. Isso aqui são sistemas de garantia. É muito comum o indivíduo contratar um seguro-garantia em banco. Contrata aquele seguro-garantia que vai vigorar enquanto o contrato com a administração também estiver em vigor. Cessado o contrato, não havendo nenhuma irregularidade, não havendo necessidade de executar a garantia, esse indivíduo, o licitante, vai lá e resgata esse contrato junto ao banco. São sistemas para garantia de proposta. É perfeitamente possível exigir ou a administração fazer essa exigência. Com isso, nós chegamos à seguinte questão. É uma questão da Prefeitura de Pindamonhangaba também, lá em São Paulo. Vamos ver o que a gente pode aproveitar nessa questão. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da divulgação do edital de licitação para serviços e obras, quando adotados critérios de menor preço ou de maior desconto, são. Você vai se lembrar que, para a contratação de bens, a gente viu que é 815, 8 dias e 15 dias. Mas aqui não falou de bens, aqui falou de serviços e obras. Serviços e obras não tem, como regra, 8 dias e 15 dias. Estou falando de serviços e obras, então eu vou eliminar 8 dias e vou eliminar 15 dias. Aí diz assim, para serviços e obras, quando adotados critérios de menor preço ou de maior desconto, são prazos mínimos para apresentação de propostas e lances contados a partir da divulgação do edital para serviços e obras. Se for serviço e obra por contratação integrada, é 60 dias. Ali não falou que é contratação integrada. Aqui, 60 dias é a chamada contratação integrada. Se for para contratação semi-integrada, é 35 dias. Aqui também não estabeleceu. Falou apenas que era contratação pelo critério de menor preço ou maior desconto. Isso não é integrado nem semi-integrado. Logo, se não é 8 dias, que é parabéns. Se não é 15 dias, que é parabéns. Se não é contratação integrada, que é 60 dias. Se não é contratação semi-integrada, que são 35 dias, a resposta é 10 dias. Para contratação de bens, de serviços e obras, quando o critério for de menor preço ou de maior desconto. Não é comum nas nossas provas, mas aparece em concurso por aí. Só que essa questão tem um defeito. O defeito dela é, quando diz 8 dias e não qualificou, eu poderia entender que são 8 dias corridos e todos esses prazos são em dias úteis. Mas seria difícil eu discutir porque não está estabelecido, eu teria que encontrar uma resposta. A resposta aqui é 8 dias, porque se for serviços e obras, 8 dias, 35 dias, 60 dias, a título de exemplo, como nós vimos anteriormente. Aqui não são bens. Temos dentro dessa estrutura ainda uma análise vinculada ao critério de julgamento, que vai do artigo 59 ao 61. Pretendia eu entrar nesse tema ainda nessa aula, mas me parece que vai ficar demasiado. Assim, eu encerro nesse momento, reafirmando que trouxe uma série de questões para que você pudesse visualizar como isso é cobrado em prova. Nós trataremos desse tema com mais algumas aulas até conseguir esgotar integralmente a lei de licitação em contratos. Fiquem bem, até a próxima.